Bom dia, 7º ano, quarta-feira, 1º/7, mês de julho, começando, e a gente vai dando continuidade às nossas aulas. Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, estejam em casa, né? Papo chato, toda hora isso, mas é o que temos para o momento. Tomara que julho traga bons ventos, que a gente consiga aí solucionar esse problemão que a gente está envolvido, né? E na aula passada eu mandei um PowerPoint para vocês e tinham alguns exercícios. Eu vou corrigir esses exercícios ao longo das aulas que virão por aí. Hoje eu vou dar continuidade à matéria. Eu estou na página 43 falando sobre taxa de fecundidade e depois eu vou falar um pouco sobre população relativa. Relembrando que nas aulas passadas eu falei para vocês de taxa de mortalidade, taxa de natalidade, crescimento vegetativo, conceituamos o que é população absoluta e o que é população relativa. Descobrimos que o Brasil é um país populoso, certo? E vimos também, né, o crescimento natural, que é a diferença entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. E eu disse para vocês que a maior parte das vezes o crescimento vegetativo nos países é um crescimento vegetativo positivo, né? Então nascem muito mais do que morrem. Existe taxa de crescimento vegetativo negativa? Sim, um país em guerra, né, com epidemias. Então, nesse momento, a gente vai perceber que a gente tem tido um maior número de mortes. Falar um pouco da taxa de fecundidade na página 43. Ela é definida como o número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher até o final de seu período reprodutivo, entre 15 e 49 anos. Ela é calculada com base na população residente de um país, estado ou município. Para se analisar a taxa de fecundidade, a gente pode avaliar a dinâmica populacional e verificar o seu comportamento. Então, se a gente tem um número de nascimentos, uma taxa de fecundidade muito alta, a gente vai perceber o quê? Que os processos que envolvem planejamento familiar, políticas públicas na área de saúde, contracepção, né? Eles estão falhando. Então, a taxa de fecundidade tem a ver com planejamento familiar. O Brasil conseguiu diminuir suas taxas de fecundidade, né? Então, o número de filhos por mulher diminuiu muito a partir da década de 70. Tá? Quando a mulher se insere no mercado de trabalho e vê a necessidade de compor renda com o seu marido, com o seu companheiro, com o seu esposo, enfim, com a pessoa que ela vive, e com isso ela percebe que ou ela trabalha fora ou ela tem muitos filhos, e ela optou pela primeira opção, trabalhar fora e compor renda com o seu companheiro. População relativa. Apesar da grande população absoluta, então total da população do Brasil, o Brasil não aparece entre os países com grande população relativa. População relativa tem a ver com a distribuição da população pelo território brasileiro, né? E aí a gente percebe que no território brasileiro existem áreas com grande concentração de habitantes e áreas com vazios demográficos. E por que isso acontece? As áreas com grande concentração de população são aquelas que oferecem um leque maior de oportunidades, como emprego, acesso à saúde, educação, moradia, enfim, condições melhores de vida. As áreas com vazios demográficos são aquelas que não oferecem isso que eu acabei de falar e muitas vezes são áreas que são o quê? Impedem a fixação da população. Por exemplo, na região norte, a gente tem a floresta amazônica que impede a fixação do homem nessa área, tá? Áreas de semiárido, por exemplo, no sertão nordestino, né? Por conta da questão climática, a população não se fixa ali, né? Por quê? Porque é algo que vai impor uma qualidade de vida mais difícil para essas pessoas. A densidade demográfica ela é calculada a partir da população absoluta dividido pela área do local.
Então, a gente vai fazer a densidade demográfica do Brasil com dados de 2015. Então, eu tinha 205 milhões de habitantes no Brasil, divididos pelo território, pela extensão do território brasileiro. 8.514.215,3 quilômetros quadrados. A gente tem, em média, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas existem áreas com menor número de habitantes por quilômetro quadrado pelos motivos que eu acabei de expor para vocês. Assim, para cada quilômetro quadrado no Brasil, temos 24 habitantes. Essa é a média de habitantes por quilômetro quadrado. É preciso observar que a população não está assim distribuída, ou seja, em alguns lugares eu tenho uma densidade demográfica superior a isso. Em outros eu tenho uma densidade demográfica inferior, tá? Vamos dar uma analisada no mapa da página 44, tá? Observe atentamente o mapa com a distribuição populacional do Brasil, produzido a partir dos dados coletados pelo censo de 2010. Então, tem aqui a legenda, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado, de 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado, num rosa mais escuro de 50 a 200 habitantes por quilômetro quadrado e mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Eu vou começar de baixo para cima, na legenda, de mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado, eu tenho as áreas de São Paulo, Florianópolis, as capitais, né? Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Salvador, Goiânia, Brasília, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, São Luís, Belém, Manaus, Porto Velho, Rio Branco. De 50 a 200, né, eu tenho as regiões metropolitanas, ou seja, as regiões no entorno das capitais. De 10 a 50, né, se expande mais para o interior do Brasil e eu vou perceber os vazios demográficos, como eu falei para vocês, né, eles aparecem na região norte, centro-oeste, né, parte do interior de Minas Gerais, no interior do Distrito Federal, no interior de Goiás, né, no sul do Piauí. A gente vai perceber que essas áreas com menor número de habitantes ficam mais ligadas ao interior do Brasil, que são áreas com menores recursos, como eu acabei de falar para vocês. Na página 45, a análise do mapa permite observar quais aspectos da distribuição populacional do Brasil. Mostrando, não tem resposta, tá? Estou fazendo com vocês. Essa análise, eu estou respondendo, essa análise permite observar que a distribuição populacional do Brasil é uma distribuição desigual. Existem áreas densamente povoadas e áreas com vazios demográficos. Quais as áreas com maior densidade demográfica? As áreas com maior densidade demográfica são aquelas com mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. E elas estão ligadas às capitais brasileiras. A gente pode colocar como exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, etc. Ok? Quais as áreas com menor densidade demográfica? Eu vou continuar no próximo vídeo, tá? É a terceira questão que eu estou parando, tudo bem? Espera só um pouquinho.